Amém? Quantos acharam a referência citada? Diz amém. 2 Timóteo capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos e logo após estarei adentrando na mensagem. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, ante a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Versículo 5 e último. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Coloca a mão em seu peito, por favor. Glória a Deus. Oremos. Querido e soberano Deus, te louvamos e te agradecemos nessa hora, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esses louvores que já foram ministrados, entoados a ti, subindo como cheiro agradável às tuas narinas. Obrigado pela tua igreja na manhã desse dia que está aqui para participar do teu corpo e do teu sangue, Jesus, que foi derramado também na cruz do Calvário para nos dar salvação e vida eterna. Te louvamos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, nós acabamos de fazer a leitura, ela não é uma palavra muito conhecida, muito lida, muito pregada. É uma palavra que aponta para o fim, o tempo do fim. E observando o contexto de 2 Timóteo, nós vemos um grande líder preocupado com o estado espiritual da igreja, dos irmãos que estavam sob a responsabilidade desse jovem pastor Timóteo. E Timóteo, desde a sua meninice, digamos assim, desde o capítulo 1 da primeira carta que o apóstolo Paulo ele envia a Timóteo, ele faz menção de que desde a sua idade menor, o Timóteo ele já conhecia as escrituras por intermédio da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide, que eram mulheres que temiam a Deus e que instruía a Timóteo aquela fé que mais tarde foi apresentada pelo apóstolo Paulo quando o formou um obreiro e o destinou para cuidar daquela igreja. E dentro dessa realidade, Paulo ele exorta ao jovem Timóteo a permanecer na vocação, a permanecer naquela postura, na posição que Deus o chamara. E não é fácil, irmãos, para o homem, para a mulher, para um jovem, manter-se íntegro, manter-se puro, nos dias atuais em que parece que ir à igreja ou manter uma comunhão com Deus, ter uma postura de renúncia, de santidade, parece que essas virtudes saiu de moda, se é que podemos falar isso, falar assim. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, Ele é imutável, Ele não muda, Ele foi santo, Ele é santo e vai ser sempre santo.
Ele era, é e sempre há de ser. Ele está conosco e sempre continuará conosco. O cristão do século atual, ele está atrelado dentro desse capítulo que fala da importância de pregar a palavra ante a tempo e fora de tempo, a estar perceptível as investidas que o adversário tenta lançar em diversas áreas na nossa vida, para nos atrapalhar, para nos deixar para baixo, para nos distanciar de Deus. E uma das estratégias que o diabo tem usado é a infiltração, é se infiltrar, é se misturar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E através de quê? Através de hábitos, através de costumes que nos distanciam de Deus, que ofusca, que tende a ofuscar a pregação genuína da palavra de Deus. E vem através de tantas coisas, as propostas vêm através de tantas coisas, coisas pequenas, que vai corroendo as verdadeiras virtudes do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja precisa mais do que nunca estar com os olhos abertos e os ouvidos também abertos para entender a mensagem do tempo do fim. A igreja nunca foi tão bombardeada, tão coagida, tão reprimida como está sendo hoje. A Bíblia é clara, meu irmão, e nos últimos tempos os homens amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências e conforme o seu desejo. Mas o apóstolo Paulo fala para Timóteo: mas tu se sobre em tudo, vigie, pregue, exorte, repreenda, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ter medo de se posicionar. O jovem de Deus não pode ter medo de falar: o que está errado, e o que é certo. Deus te chamou para você brilhar e para você dar gosto. Deus não te chamou para você ser insosso, não, querida, querido irmão. Deus não nos chamou para nós sermos insossos, não. Deus nos chamou para a gente dar gosto, para a gente dar sabor, e tudo na medida certa. Glória a Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a doutrina santa, mas tendo comichão nos ouvidos, não querem ouvir. Não, para, pastor, com esse negócio de santidade, para com esse negócio de palavra. Eu quero, não quero isso. Teve um youtuber que disse aí alguns dias atrás, que o povo não quer saber da palavra, não. Ela prega falando da Coca-Cola, de não sei de quê, do biscoito, da manteiga, do Gube, do Gobe, da Pepsi. Porque o povo não quer mais palavra. Quem não está querendo a palavra é ela. Porque Deus nos chamou para nós pregarmos a palavra. Jesus não chamou ninguém para falar de planta, de capim, de mato, de bicho, não. Deus nos chamou para a gente pregar a palavra. Gostou, meu filho? Amém. Não gostou? Amém, do mesmo jeito. Então procura outro lugar para congregar. Oh, glória! Não, pastor, a gente tem que se sentir bem na igreja. Quem disse? Aqui não é lugar de ninguém se sentir bem, não, irmão. Aqui é um lugar de culto. É um lugar de buscar o Senhor. Você tem que se sentir bem aqui. Quando você está bem aqui, bem com Deus, bem consigo mesmo, você vai bem e estará bem em todas as áreas. Igreja nos confronta. Eu estou falando de igreja de forma, né? Mas a palavra, igreja somos nós. A palavra ministrada, pregada, nos confronta, para que aquele que anda no pecado pare de pecar, se esforce,
Se esforce para largar esse hábito, porque esse hábito está te levando para o inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque eu não posso falar. Não posso falar do inferno. O inferno existe, querido, e é uma realidade. Voltemos ao texto. A grande preocupação do apóstolo Paulo é orientar Timóteo quanto àqueles que estavam infiltrando-se nas igrejas, e isso já naquela época, para corroer, para corromper a fé dos irmãos. Ele fala aqui como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Alguns homens estavam resistindo à genuína pregação da palavra conforme os seus conceitos filosóficos, conforme o seu relativismo. Se eu estou na presença de Deus, se nós estamos na presença de Deus, e as verdades de Deus não nos confrontam mais, irmãos, tem alguma coisa errada aí. Se as verdades de Deus, através da sua palavra, não me confrontam mais, das duas uma. Hoje eu estou em um nível de santidade muito elevado, já estou perto do Espírito Santo. Porque tem gente que chega a esse nível aí. Tem gente que chega a esse nível aí, irmão. Eu não participo daquilo não, porque Deus me chamou para orar. Eu não participo daquele grupo não, porque eu sou santo. Eu não participo daquilo que o pastor falou, porque Deus me chamou para pagar o preço. Se você ora ou você intercede, é obrigação sua, querido irmão. Se você ora mais do que A e B, glória a Deus. Mas você quer saber uma verdade? Isso é problema seu. Se você ora mais do que o pastor, amém. Existem pessoas que oram mais do que o pastor? Existe. Ninguém pode se gloriar de nada não. O apóstolo Paulo, de tudo quanto ele passou no evangelho, se eles são judeus, eu também sou. Se eles são apóstolos, eu também sou. Se eles falam em língua, eu também falo, e até mais do que ele. Mas se eu tiver de me gloriar, eu me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza, para que o nome do Senhor seja exaltado na minha fraqueza, para que o nome de Jesus seja exaltado. Não é o ministério de louvor que é exaltado, não é o corpo diaconal que é exaltado, não é o grupo das mulheres, nem dos homens, nem de missões, nem de juniores, nem criança ou Joade que é exaltado, não, meu irmão. Aqui dentro e sempre será o nome de Jesus que deve ser exaltado. Aleluias! Aqui não deve existir quem prega mais. Eu acho que é o pastor, rapaz, o pastor tem... Não, eu acho que é o irmão Domingos. Apesar do irmão Domingos ser soldador, ele trabalha o tempo todo, mas quando o irmão Domingo prega, e nunca mais o irmão Domingo pregou, né, Domingão? Nunca mais o irmão Domingo pregou. Depois daqui a gente vai conversar. Não, eu gosto de Domingo, do Uno Branco, Domingo Diácono, ele tem uma palavra assim. Não, eu já gosto do pastor Reinaldo, porque o pastor Reinaldo, rapaz, quando o Reinaldo prega, a igreja fica aquele silêncio, o Reinaldo vai aprofundando ali, cortando, direitinho, rapaz. Aí Paulo chega na igreja de Corinto, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. E aí o outro grupo, e eu sou de Cristo, o santo dos santos, né? Não queria comunhão com ninguém, ele era de Jesus. Eu sou de Cristo. Aí Paulo pega a espada e vem cá, todo mundo, vem cá, vem, se aproxima aí. Porventura está Cristo dividido? Porventura foi Paulo que foi morto por vocês? Ou foi Pedro? A igreja tem que ter foco em Cristo, meu irmão. A igreja deve ter seu foco em Jesus. Porque tudo passa. Os homens morrem. Os homens mudam. As mulheres mudam. Nós mudamos.
tudo passa. Mas Ele, oh glória, o nosso Senhor nunca passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas o adversário, ele tem estratégias. E observando aqui essa palavra, em meio às investidas do inimigo, eu separei 2 textos distintos que falam sobre essa questão de se infiltrar para separar, para destruir, para enfraquecer, para deixar as coisas não conforme a vontade de Deus, mas acabar. Primeira referência está no livro de Josué, capítulo 9. A preocupação de Paulo, deixa eu explicar mais um pouquinho para que a gente possa entrar no texto de Josué. A preocupação de Paulo aqui é orientar Timóteo quanto à saúde espiritual da igreja. E Paulo escreveu isso de Roma, que Paulo estava preso. Ele orienta essa carta, não é uma carta universal, não é uma carta pública, mas é uma carta pessoal a Timóteo. Paulo, ele envia a primeira carta, depois ele envia a segunda carta, para salvaguardar a igreja. A preocupação do Senhor nunca é individual, porque nós temos aquela coisa de individualismo, mas Deus não vê assim. Isso aqui é um tapa na nossa face, irmãos. Deus sempre pensa no coletivo. Deus sempre pensa no grupo, na comunidade, na congregação. Agora a gente adentra em Josué. Josué, no capítulo 9, tem uma precipitação que gerou muito mal anos mais tarde. E o que foi, pastor? A Bíblia nos informa que os gibeonitas, eles se disfarçam para poder adentrar no meio do povo de Deus e tentar usurpar algumas coisas. E o que foi que eles fizeram? Eles se disfarçaram, vestiram roupas velhas. Uma vez o pastor Reinaldo pregou isso aqui. Eles vestiram roupas velhas, pegaram odres velhos rasgados, pão ruim, já embolorado, pães. Pegaram as sandálias velhas e foram até a nação, os hebreus, que estavam agora sob a liderança de Josué. Moisés já havia morrido e agora Josué estava direcionando o povo. E eles chegaram para Josué, resumindo aqui, disseram que eles estavam vindo de muito longe e que eles queriam servir ao Deus de Israel, que eles estavam naquela situação e ouviram falar das grandezas que o Senhor havia feito, e agora eles propõem a Josué que faça uma aliança com eles, porque eles eram povos pobres, fracos, pequenos, e queria que Josué fizesse um pacto com eles. E Josué fez. Aí vai para você que é líder, você que é presidente de grupo, e para nós, pastores, líderes de forma geral, cuidado com suas emoções, viu? Cuidado com quem chega chorando. Eu não comi ainda, não comi nada hoje, eu estou devendo tanto, eu estou precisando de um tênis, de um sapato, eu não venho para a igreja porque eu não tenho calça, eu não vou para a igreja porque eu não tenho um vestido, uma saia, eu não vou para a igreja porque isso, eu não vou para a igreja porque aquilo. Cuidado. A preocupação, a exortação de Deus
Deus veio sobre Josué quando disse: por que fizeste aliança com aquele povo? E futuramente iria trazer uma terrível situação para os israelitas. E o adversário faz isso, irmão. Vem disfarçado, se infiltra em nosso meio e começa a minar. Aí começa a apontar coisas que outrora não era apontado. Pastor, é errado mostrar uma situação? Não, não é errado, mas você tem que... E o comando do seu grupo é do líder, é seu. O Senhor entregou um cajado na mão de cada líder. Não, eu acho que então, tudo bem. Achar a gente pode. Poderia ser, sim. Mas tudo dentro do princípio de Deus. Tudo dentro do centro da vontade de Deus. Irmãos, você dirigir um grupo, você dirigir uma empresa, dirigir uma igreja, é preciso nós, como líderes, termos equilíbrio, irmão. O equilíbrio emocional é muito importante na vida de um líder, na vida de uma mulher de Deus, na vida de um homem de Deus. Obedecendo a princípios, estabelecendo princípios, para que o grupo ele entenda qual é a proposta daqueles princípios. Porque todas as vezes que nós quebramos princípios, nós pagamos um preço caro, um preço alto. Eu digo isso de forma geral, porque nós não estamos lidando com e é necessário a pessoa ver na pessoa do líder, o liderado ver na pessoa do líder um posicionamento cristão, um posicionamento de uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus, que serve ao Senhor, que tem compromisso com o culto, que tem compromisso com as ordenanças da igreja, que tem compromisso com a família, que é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa atuante, é uma pessoa presente. São valores, são qualidades na vida de um líder que devem ser observadas, meus irmãos. Por isso que Paulo estava exortando a Timóteo a ser prudente. E nós, mais do que nunca, nessa época do fim, devemos ser prudentes em relação a tudo. Os gibeonitas conseguiram se infiltrar no meio do povo de Deus. E o Senhor, Ele pesa a mão sobre Josué. Nós devemos estar com os olhos abertos. Porque liderar, estar na frente de pessoas, não é simplesmente você chegar naquele determinado dia e fazer a coisa acontecer. Culto dos homens, vem aquela coisa toda, e os varões vêm e enche bola e faz aquela coisa e bota o projetor e arruma as cadeiras e bota o bigodinho nas colunas e bota isso, bota aquilo, se bem que não somos nós que fazemos, né? Mas enfim, arruma tudo ali, tal. Acabou aquele momento, pronto. O culto de homens já passou, já acabou, pronto. Agora pode voltar para fazer tudo que fazia antes, bagunçar, chutar o pau da barraca, chutar o balde, fazer tudo. Então você só estava na posição que Deus te chamou no momento do culto, no momento da festa, no momento do seminário, no momento do retiro, no momento do congresso. Então isso passou, aí agora você pode voltar ao que você era antes. Está errado. Está errado. A nossa vida tem que ser íntegra, tem que ser santa todo o tempo todo. Lógico que acidente de percurso acontece, mas que não que usemos isso de hábito ou de desculpa. Não pode. O Senhor cobrou de Josué. Outro texto,
Neemias, capítulo 4, mostra a grande preocupação tanto de Neemias quanto de Esdras. Eram dois remanescentes. Quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, Neemias ele servia, Esdras servia no reinado do rei Artaxerxes, rei da Síria. E agora ele pede permissão para voltar a Jerusalém, porque a casa do sepulcro dos seus pais tinha sido destruída. A Jerusalém, que era um lugar de glória, que era um lugar da manifestação do poder de Deus, agora estava destruída. Os muros derrubados, as portas tinham sido queimadas a fogo, e o povo estava em grande miséria e lamentando todos os dias. Então ele se preocupa e pede permissão ao rei para ir para Jerusalém e trabalhar para edificar o templo, trabalhar para edificar os muros. E ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. Independente como esteja a nossa Jerusalém, eu não sei como está a minha Jerusalém, eu não sei como se encontram os muros da minha Jerusalém, mas aquele ajudador sabe, o ajudador conhece. Esdras aqui é uma tipologia do Espírito Santo, aquele que vem para reerguer, aquele que vem para levantar, aquele que vem para consertar, para edificar. Mas perceba que o inimigo é tão astuto, ele é tão ousado, que mesmo Deus na vida desses homens, Esdras, ele foi destinado para edificar o templo, restaurar o culto que estava destruído. O culto ao Senhor estava destruído. O papel do diabo nesse século é destruir o culto, é destruir o culto do Senhor. E onde é que está o culto do Senhor? Onde é que começa o culto do Senhor? O culto do Senhor começa aqui. Você está em sua casa, você está lá no seu apartamento, você está lá em sua casinha, assim como a minha. Você está se arrumando e o culto já está começando. Eu estou indo para a igreja, eu vou para a igreja, o culto já está começando. E você está se arrumando, coloca um perfume e você começa a cantar uma canção, fazer um louvor. O culto começa lá. Quando você chega aqui, é só complementar com os demais irmãos que estão na casa. Os muros da fogo. Isso é a tipologia de uma pessoa que está sem proteção. Muros caídos sem proteção. Muros caídos sem demarcação, sem limites. Tudo pode tudo. Não tem muro, não tem limitação, não há limites. Então pode tudo. Mas eu digo a você, não pode tudo não, querida. Não pode tudo não. Porque o Deus que te chamou, o Senhor que te chamou, Ele te dá limites. O Senhor que te chamou, a Bíblia diz que Ele é um muro de fogo ao nosso redor. O diabo não pode atrapalhar aquilo que o Senhor já estabeleceu, a não ser que nós venhamos dar lugar. Aí é uma outra história. É preciso que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, esteja com os olhos abertos, com ouvidos atentos àquilo que o Senhor diz à sua igreja, como diz Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus permite que essa dupla comece a trabalhar, explicando aqui para poder entrar em Neemias capítulo 4, para que eles comecem a trabalhar de forma intensa na restauração de Jerusalém. Agora Esdras, durante a noite, depois da viagem cansativa, longa, chega em Jerusalém.
E ele pega um cavalo e sai observando os muros, onde havia fendas, onde havia rachaduras, onde havia toda espécie de destruição. E ele em seu cavalo, por cima dos escombros, vendo que tinha jeito, vendo que tinha sim possibilidade de consertar, tinha possibilidade de sanar, tinha sim condições de restaurar. Apesar da situação catastrófica e da aparente destruição, o Espírito diz nessa manhã: eu posso dar jeito, eu posso consertar, eu posso reparar, eu posso restaurar, eu posso renovar, eu posso reedificar aquilo que o inimigo destruiu. Eu posso reedificar, mulher. Eu posso reedificar, varão. Eu posso consertar. Eu posso fazer novamente. E digo mais: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor. Oh, glórias. E começa a obra. Glória a Deus. Neemias chama os varões. Esdras procura os anciãos da cidade e começa a estabelecer metas. Começa a distribuir tarefas, a ordenar pessoas. Respeite seu líder. Ele está sendo orientado por Deus, ela está sendo orientada por Deus. E você já parou para refletir em algo, irmão, interessante? É interessante que nem sempre a vontade de Deus, as ordens de Deus é do nosso agrado. Já refletiu isso alguma vez? Porque Deus tem uma visão ampla. Deus tem uma visão. Ele vê além do possível, além do impossível. Ele vê anos-luz na nossa frente. Nem sempre a vontade de Deus será a minha vontade. Como foi a oração de Jesus: Pai, faça, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E às vezes a vontade de Deus nos confronta, a vontade de Deus nos abate. A vontade de Deus é aquela vontade que você está orando e... é isso mesmo? É isso mesmo? O senhor tem certeza que é isso? Olha, a gente querendo ensinar a Deus. Alberto, você vai fazer o seguinte: você vai até fulana, você vai pedir perdão a ela. Não, mas foi ela que o senhor viu, que foi ela que... Mas amém, eu peço. Fechou, tá? É para pedir, eu peço. Aí eu estou dentro de mim: mas ela que está errada. Ela que está errada. Aí o Espírito chega e... Peça perdão a ela. Quantas vezes eu tenho que falar contigo que você tem que pedir perdão a ela? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes, irmão, nós já tivemos essa experiência? Isso aí é para quem ora. Ô pastor, eu não oro, então vou falar bem direitinho. Eu vou falar com bastante carinho, mas você vai entender. Você não ora? Não, pastor, eu não oro. Você lê a Bíblia? Não vou mentir, né, pastor? Eu não leio, não. Então vou falar bem direitinho aqui. Toma vergonha, rapaz. Toma jeito. Vai orar. Vai ler a palavra. Toma vergonha nessa face bonita que você tem. Vai descer. Bota a cara no pó, meu irmão.
Busca mais de Deus, mergulha na oração, lê a palavra. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos estar mergulhados na palavra de Deus. Quantas pessoas são destruídas por falta de conhecimento da palavra do Senhor? Quantas pessoas, quantas famílias têm padecido, têm sofrido por não ler e praticar a palavra de Deus? Vamos voltar ao texto. Depois de tudo preparado, a obra começa. Os pedreiros começam a meter mão na massa, literalmente. Começam a trabalhar. Começa a fechar aquelas fendas. A casa do Senhor começa a ser restaurada. A casa do Senhor começa a ser reparada. Consertaram o altar, ajeitaram o pátio maior, botaram portas novas, começaram a deixar tudo organizadinho. E apareceram os inimigos. Tobias, Sambalate e o árabe Gesem se reuniram, disseram assim: vamos parar a obra? O camarada vem lá, não sei da onde. Vamos parar essa obra? Vamos lutar contra? Chama o povo aí. Mas a gente vai parar como? O outro perguntou: a gente vai parar como? Vamos fazer assim, ó. A gente se disfarça e a gente se infiltra no meio deles. Ó, de novo. E a gente se infiltra no meio deles. E começamos a matá-los. E começamos a separá-los. Aí a obra vai parar. Só que Deus, irmãos, Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele está vendo tudo. Ainda que nós não estamos enxergando, não estejamos enxergando, Ele está vendo todas as coisas. E vai nos dar a visão. E vai entrar com sua providência, vai nos dar estratégia. Porque a vontade do diabo, a vontade do inimigo é te paralisar. A vontade do inimigo é te fazer parar. Para que isso? Você tem certeza mesmo que quer fazer esse retiro? Você tem certeza mesmo que você vai comprar esse terreno? Você tem certeza que vai comprar esse carro? Olha, sei não. Você tem certeza que você vai ajudar essa pessoa? Você tem certeza que você vai fazer esse congresso aí? Tem certeza que vai continuar na frente desse grupo? Olha, sei não. Fale com o pastor aí. Eu já teria entregado. Eu não quero dor de cabeça. Irmão, a gente tem dor de cabeça todo dia, estando na frente de grupo ou não. Eu já teria entregado. Se eu fosse você, eu revia isso aí, viu? Não sei não, viu? Esse negócio aí não vai dar certo não. Eu acho que não vai dar certo não. Mas o Senhor, aleluias, Ele chega para Neemias e dá estratégia. Neemias é o seguinte, ó. Estão fazendo um complô contra você aí. Você vai fazer da seguinte forma: fala com os trabalhadores da obra, que com uma mão ele segura a ferramenta e com a outra segura a espada. E? Com uma mão você segura a ferramenta, querida, e na outra mão você segura a espada. Porque o diabo tem medo. O diabo não tem medo de crente bonito. O diabo não tem medo de quem fala bem. O diabo não tem medo de quem tem roupa boa, bonita. O diabo não tem medo de quem tem uma conta recheada no banco. O diabo não tem medo de quem mora num palácio, um palacete, uma mansão. Não, ele só tem medo do homem e da mulher que tem a espada nas mãos desembanhada. Tem a espada na vida, meu irmão. Jesus Cristo disse que essa palavra é espírito e vida. Então quando o morto lá, o defunto lá, miserável, morto em suas ofensas, em vossos pecados, vir contra você, você vai arrastar a palavra
e vai dar na cara dele. Você vai arrastar a palavra e vai dizer: vai para lá, Satanás, eu te repreendo em o nome de Jesus, porque assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Oh, glórias! O que é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no meio deles. Nós vamos entrar no meio deles. E a gente vai fazer de conta que a gente é um deles. A gente entra no Joade e faz de conta que também é Joade. E aí Nathalie e Robert vai pensar que a gente... E aí a gente começa o que a gente quer. Entendeu? A gente entra no grupo de missões. A líder, ela vai pensar que a gente é missionária também, missionário também, e daqui a pouco a gente faz o que a gente quer em missões. Mas os olhos de Deus estão como chama de fogo nos olhos do Joade, no missões, no grupo de homens, de mulheres. Há um Deus no céu que tem os olhos como chama de fogo, e o diabo não bagunça onde Deus está, não, querida. O diabo não bagunça onde Deus está, não, querido. Ele tem que partir em retirada. Voltemos aqui agora para Timóteo para encerrar a mensagem. E o diácono já prepara aí. Já, vocês pegam a ceia, já. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas... Os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem gente que pensa que o Evangelho é Alice no País das Maravilhas. Quem já assistiu? Alice no País das Maravilhas, eu indico a vocês assistirem. Tem uma mensagem muito... Não, é sério, tem uma mensagem muito rica ali. Evangelho é confronto, querido. Evangelho é persistência. Evangelho é luta. Evangelho é renúncia. Evangelho é percepção. Perceba o que está acontecendo ao seu redor. Presta atenção nas conversinhas, nos rumores. Se revista na oração. Se revista na leitura da palavra. Consagre. Evangelho não é só chegar aqui e pregar, ou chegar aqui e cantar. Cantar por cantar, todo mundo canta. Pregar por pregar, tanta gente que prega. Só que você tem que ver os bastidores. Perceber. Você tem que ter a visão além da igreja. Nós estamos todos aqui. Todo mundo está aqui com a Bíblia na mão. Todo mundo está aqui preparado para cear. Vamos participar da ceia. Repito, se você não é membro, se você não é batizado, não pegue da ceia. Tá? Por favor. Direitinho. Daqui um dia eu vou batizar você. Você participa da ceia. Ô glória. Vai ter o batismo dia 10 agora. Quem ainda não se candidatou a descer as águas do batismo, procure a nossa secretária Anne, que está ali, aquela jovem simpática. Fica de pé, por gentileza. Aí, essa é a nossa secretária aí, a irmã Anne. Aí, ô glória, Deus abençoe. Evangelho é muito mais do que isso, irmão. Procura saber quem é o seu pastor, lá no lugar que ele trabalha. Procura saber quem é o seu pastor, lá onde ele mora. Procura saber quem é o seu pastor no comércio. Procura saber quem é o seu pastor na família dele. Quer saber como é seu líder? Você tem que ver além da igreja. Uma certa vez eu passei por uma pessoa, não vou citar nome, lógico, mas é uma pessoa que tem um referencial aonde ela se encontra.
no que ela faz parte, tem um referencial. Eu não quis falar com ela porque eu não quis constrangê-la. Mas a roupa que a abençoada estava, a pastora Geisa já comentou, eu só vou falar isso aqui, não vou fazer mais comentário algum. Mas a roupa que a abençoada estava, eu tive até vergonha de falar: ô minha irmã, paz seja contigo. Eu tive. Então assim, irmãos, só um exemplo, né? Sejamos crentes aqui, em casa, na rua, no mercado. Quando você estiver em casa com a sua roupinha à vontade, não vá com essa roupa para o Mix nem para o Unimar, não, irmão. Viu, irmão? Coloque uma roupa composta, porque você é crente, você é serva de Deus, você é mulher de Deus. Então se comporte como tal. Da mesma forma os homens, os varões. E aqui eu paro. Tenhamos testemunho, irmãos, para passar, não somente para a igreja, mas para os que estão de fora também. Repito dizer, a preocupação do Senhor é no coletivo e nunca no individual. Não é somente no individual, é no coletivo. A preocupação de Deus é no coletivo. Ministério de Louvor, por gentileza, tome seu posto. A preocupação de Paulo é salvaguardar a igreja das astutas ciladas que o diabo tende a colocar. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, estar focado nisso, porque esses últimos dias não tem sido fácil. Esses últimos dias têm desviado muita gente da igreja, dos caminhos do Senhor. As facilidades, as propostas, os disse-me-disse, os maus exemplos. A Bíblia nos manda seguir os bons exemplos, os bons costumes, seguir o exemplo dos fiéis e não dos infiéis. Nós devemos seguir o exemplo dos bons e não dos maus. A preocupação de Paulo com a igreja em que Timóteo estava dirigindo era para ele salvaguardar no coletivo, no geral.